Boa noite a todos. Tá bom, obrigado, pastor. O pastor agradeceu, né? Mas é interessante assim como Deus faz as coisas, né? Às vezes o pastor fala que eu tenho facilidade para vir aqui, estou acostumado, mas quando eu estou sentado ali esperando o pastor chamar, meu coração já está batendo forte lá e dá um tremor em mim. E eu sei que eu preciso da graça de Deus para estar aqui. E é tão interessante como Deus age, como Deus faz, porque o pastor Paulo hoje pregou algo que tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. E eu não pedi o hino também, o hino veio assim. Eu estava ali, eu escutei o hino, falei, Deus, deu um sorriso até no meu coração, assim, por saber como Deus age e como Ele conduz as coisas e como se encaixa tudo, né? Então é Deus que faz o trabalho, né? Não, nós somos apenas instrumentos, né? E essa noite eu gostaria de meditar um pouco na primeira carta de Pedro. É uma carta que eu acho muito especial. Eu quero ler apenas um versículo primeiro, que ela fala um resumo, capítulo 5, verso 12. Não é o tema da mensagem, mas só para nós termos uma ideia. Ele vai falar o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, verso 12. Ele está encerrando a carta dele. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Olha só, resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então, a carta, tudo que ele vai escrever na carta, a carta inteira, é um resumo do que é a graça de Deus, como Deus age na vida do seu povo. É um resumo. E lá no final, o último verso, lá, finalzinho do verso 14, fala: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Então, é a graça de Deus agindo na vida do seu povo. Então, a carta é um resumo, ele está falando resumidamente como Deus age na vida do povo de Deus. E essa carta, um tema bem predominante são o que estava falando agora na música, as lutas, as dificuldades, o sofrimento que o crente passa. E ele vai exortar a descansar no poder de Deus. Olha só, por exemplo, capítulo 2, verso 19 e 20. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. Olha só, capítulo 3, verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém,
Nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Olha só agora, capítulo 5, verso 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, nós estamos sofrendo, mas outros irmãos espalhados pelo mundo estão também tendo os mesmos sofrimentos que nós, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Verso 10. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, a carta toda vai falar das lutas que os cristãos enfrentam nesse mundo. Agora, vamos imaginar o seguinte: você está passando por um sofrimento e você recebe a carta do apóstolo Paulo. Como seria a tua reação? Se eu recebesse, eu ficaria ansioso, na expectativa de ler o que Pedro tem para me ensinar, para me mostrar, para aliviar o meu sofrimento ou para resolver o meu problema. Na verdade, eu teria esse desejo. O que Pedro tem para me ensinar? Qual é o caminho para vencer as lutas, as dificuldades da vida? Né? Então, vamos ver agora isso. Capítulo 1, não vai dar, eu gostaria muito de ler a carta inteira, passar por tudo, mas por conta do tempo não dá. Então, nós vamos nos ater apenas a um trecho dessa carta. Então, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, Pedro aqui ele já se identifica, né? O que é interessante, as cartas da antiguidade elas eram feitas em rolos. Então, como você não tinha que desenrolar a carta inteira para saber quem escreveu, para não ter essa dificuldade, era costume já se identificar no início. Então, eles se identificam quem está escrevendo a carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Tá? E olha só, Pedro, ele foi chamado de a rocha. Lá em Mateus, se vocês não quiserem abrir, não precisa, mas eu vou ler aqui. Mateus 16, verso 18. Fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o próprio Jesus chama Pedro de a rocha. E lá em João, capítulo 21, ele vai dar uma missão para Pedro. Deixa eu achar aqui. João 21. Quando Pedro tinha a primeira vez negado Jesus 3 vezes, né? E agora Jesus pergunta a ele se ele ama a Jesus, né? E na terceira vez, o verso 17 fala assim: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E é justamente isso o que Pedro está fazendo nessa primeira carta. Ele está cuidando, ele está apacentando as ovelhas de Cristo. Ele está exortando a elas permanecerem firmes. E Pedro se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo é um mensageiro nesse caso de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por trás desse apostolado está Jesus, está o poder e a autoridade de Jesus. E ele dá essa responsabilidade para Pedro. E Pedro, então, é um mensageiro de Cristo. É um grande privilégio, mas também ele tem limitações. Ele não pode dizer o que ele quer
do coração dele, ele não pode fazer o que ele deseja, mas ele é um representante de Cristo, ele tem que cumprir fielmente o que Cristo determinou, a mensagem que Cristo deu para ele passar. Então, ele é um mensageiro de Cristo e ele tem que levar a obra de Jesus adiante. Depois ele vai falar o seguinte, agora ele vai se remeter a quem são os destinatários da carta. E ele fala da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas regiões provavelmente são províncias que foram criadas pelos romanos. Grandes regiões, não são pequenas, são grandes regiões que foram... Por exemplo, a carta, nós poderíamos dizer assim, que a carta de Pedro não seria... Algumas outras cartas foram dirigidas a igrejas específicas. Por exemplo, se nós tomássemos para os nossos dias uma carta dirigida à Igreja Batista Fazenda Velha. Não, ele dirigiu uma carta para todas as igrejas da região metropolitana ou do estado de São Paulo. Ou seja, para essas cartas serem levadas a todos os crentes dessa grande região, não apenas para uma localidade. Por isso ela é conhecida como uma carta geral. Circular, isso. E ele fala assim, da dispersão, em algumas versões diz diáspora. Isso quer dizer o quê? Que não foram, são os discípulos de Jesus, aqueles discípulos anônimos que nós não conhecemos, eles, desde lá de Atos 2, aqueles crentes que ouviram a primeira pregação de Pedro, se converteram, eles saíram e foram indo eles foram criando novas igrejas, novas comunidades. Então, são comunidades espalhadas, que estavam agora vivendo em meio a outras religiões, a outras crenças. Então, é essa dispersão, essa diáspora dos crentes indo para várias regiões. E é interessante que a palavra diáspora também significa semeadura, ou seja, eles estavam indo e semeando a palavra de Deus, por onde eles iam. Então, esse é um aspecto bem importante. As igrejas que estavam sendo criadas, sendo espalhadas. E antes disso, ele chama os destinatários de forasteiros. É interessante que ele não chama de santos ou irmãos, ele chama de forasteiros. Por quê? Porque no momento que nós nos convertemos, nós agora pertencemos ao reino de Deus. A nossa pátria não é mais nesse mundo, é a pátria celestial. Os nossos olhos têm que agora se voltar para a nossa pátria celestial. O nosso anseio, o desejo do nosso coração tem que se voltar para o lugar que nós deveremos estar um dia. E isso hoje o pastor Paulo falou várias vezes, né? Olhai para Deus. Acho que mais de 10 vezes, eu não contei, mas foram mais de 10 vezes o pastor falou. E gravou muito no meu coração, e eu realmente fui tocado por aquilo. E o pastor falou várias vezes, olhai para Deus, olhai para Deus. E aqui o nosso coração, nós estamos vivendo nesse mundo ainda, mas a nossa pátria não é mais aqui, é no reino de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas, dificuldades, mas nós também temos o privilégio de testemunhar de Cristo àqueles que ainda não se converteram, que ainda estão nas trevas. Então, forasteiros, nós não pertencemos, e essa palavra é muito importante para o contexto desse de sofrimento, a música que nós cantamos. Continuando, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E é interessante que aqui nós já podemos ver a Trindade. Ela não está bem dividida da forma como nós conhecemos, costumeiramente, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela está um pouquinho invertida. Mas aqui ele está dando as atribuições de cada pessoa. Olha só, pela presciência, Deus Pai elege. Pelo sangue de Cristo, nós somos capacitados a obedecê-lo.
E o Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele nos capacita, ele nos possibilita a termos uma vida de santidade. Os três estão aqui agindo. Tá? Continuando, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse bendito Deus aqui agora vai começar um louvor, um agradecimento a Deus, um hino de louvor aqui. E esse bendito Deus era uma expressão comum no Antigo Testamento. Só que agora é acrescentado um novo título a Deus: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Jesus foi criado, não. Jesus já vivia, foi desde a eternidade com Deus. Lá em João, capítulo 1, nós temos um verso conhecido, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, de Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, aqui ele não está dizendo que Jesus foi criado, mas que desde a eternidade ele é um com o Pai. Só que aqui ele está destacando o relacionamento entre pai e filho. Deus, ele propõe, ele planeja e o filho executa. Né? Ele pela sua, olha só, continuando o verso, que segundo a sua muita misericórdia, ou seja, Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele amou o pecador, ele amou e teve misericórdia, e ele propôs a salvação do pecador através de Jesus Cristo. Jesus, o Filho, que é obediente, ele se submete ao Pai, e ele vem e cumpre os propósitos de Deus. Então aqui está destacando o relacionamento entre pai e filho. E agora ele vai dar 2 motivos, que é o grande louvor para as nossas vidas, que nós devemos louvar a Deus. Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nos regenerou. Ele nos fez uma nova criatura. Nós morremos para o pecado, vivemos para Cristo. Nós não pertencemos mais ao reino do pecado, mas agora pertencemos ao reino de Deus. Isso tem que gerar uma grande alegria no nosso coração. E uma pergunta aqui: nós temos agradecido a Deus pela nossa salvação? Muitas vezes a vida, né, corrida, as preocupações da nossa vida, muitas atividades, nós esquecemos do que nós fomos salvos, nós fomos resgatados do poder das trevas. Nós não vamos mais para o inferno, nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus. Isso tem que ser motivo de grande alegria aos nossos corações, nós temos que lembrar disso todos os dias. E nós muitas vezes nos esquecemos. Tanto que uma das coisas importantes, né, que Jesus deixou foi a ordenança da ceia, né? Por quê? Porque nós precisamos lembrar do sacrifício feito por Cristo no nosso lugar. E aquilo é feito repetidamente, porque nós temos a tendência para nos esquecermos do que Deus fez por nós. Então nós precisamos nos lembrar sempre do que nós fomos resgatados, o quanto custou esse resgate para Jesus Cristo, né? Então isso tem que gerar uma grande alegria no nosso coração. E ele fala, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós pensamos na ressurreição de Jesus Cristo, né? Assim como Jesus teve um corpo já glorificado, todo o seu povo também vai receber um corpo glorificado. Um dia todos nós teremos um corpo como o de Jesus Cristo. E apesar disso ainda não ter acontecido, o nosso espírito já foi revivificado. Nós já temos um novo espírito, nós pertencemos
a Deus. E olha só, deixa eu abrir agora aqui, Colossenses capítulo 3. Olha só o que diz Colossenses capítulo 3. Isso foi o que marcou muito hoje, quando o pastor Paulo estava pregando. Olha só o que diz, porque fala de Jesus ter ressuscitado. E olha só, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Com isso, ele não quer dizer que nós não podemos pensar nas coisas daqui, nós temos que pensar. Mas o nosso coração, o nosso desejo, o nosso anseio tem que se voltar para as coisas de Deus. Lá para as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E hoje, quando o pastor Paulo estava pregando, ele repetiu tantas vezes, né? E eu lembrei que eu estava estudando e pensando nisso, né? Muitas vezes eu me coloquei no meu lugar, né? Porque fala de contextos de lutas, de dificuldades, né? E muitas vezes, quando surgem os problemas, nós temos a tendência de olhar para os problemas, sempre para os problemas. E nós muitas vezes esquecemos de nos olhar para Deus. Quando nós temos problemas de saúde, alguma coisa, Deus é o autor da vida. A nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa saúde está nas mãos de Deus. Quando nós temos problemas financeiros, Deus é o dono da prata e do ouro. Tudo acontece sob a soberania de Deus. Ele permite, nós vamos ver daqui a pouco porque Ele permite as lutas, as dificuldades. Mas como nós cantamos, descansando no poder de Deus. Entre as lutas, entre as dificuldades, nós precisamos descansar no poder de Deus. Continuando, verso 4. Agora ele vai dar o segundo motivo. O primeiro motivo de grande alegria que nós devemos ter no nosso coração é a nossa salvação. Nunca podemos nos esquecer disso. E agora, versículo 4. Para uma herança, então, final do verso 3, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, nós somos forasteiros e nós ainda não chegamos lá na nossa pátria celestial, mas lá está aguardando uma herança incorruptível, sem mácula. Muitas vezes nós recebemos alguma herança aqui, né, na terra, quando os nossos pais falecem, alguma coisa nós recebemos. Mas essa herança, ela passa, ela é perecível, ela se deteriora, nós podemos perdê-la rapidamente, né? Mas aqui, essa que está nos aguardando é algo eterno, para toda a eternidade. E ela é sem mácula, ela é purificada, ela não é contaminada pelo pecado. É algo puro, é algo que nós vamos nos gloriar muito. Nós não temos ideia do que seja isso, mas é algo muito especial. Então, como forasteiros, eu tenho que pensar na minha eternidade. Eu tenho que olhar para a minha pátria, a minha verdadeira pátria, sabendo que lá todos esses problemas, essas dificuldades vão ser encerradas. São passageiras. Continuando, verso 6. Então ele fala que como consequência da minha salvação, como consequência daquilo que está reservado por mim, a atitude mais natural da minha vida deve ser o quê? Nisso exultais. Nisso exultais. Muitas vezes nós não temos... Exultar é uma grande alegria, uma alegria profunda, que muitas vezes nós não temos palavras para expressar essa alegria. Mas é isso que deve gerar em nossos corações. Uma grande alegria. Eu sou salvo, eu pertenço a Deus, eu pertenço a Cristo. Eu tenho meu lugar reservado no céu. Então, apesar das lutas, das dificuldades, eu tenho que exultar, né? Nós temos como forasteiros, como
cidadãos do céu, mas ainda vivendo aqui. Nós lutamos, né? Nós temos essa característica, nós temos alegria, mas nós temos tristeza. São coisas que fazem parte da vida cristã. É exatamente o que vai falar agora, a continuação do verso 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, apesar de nós sermos... A vida do crente não é só alegria. Nós vamos passar por lutas, como nós cantamos e como nós estamos vendo aqui. Por conta do pecado, por conta do mundo que é caído, é corrupto, é imoral. Então, nós lutamos com várias coisas. Então, mas tem um propósito. Deus permite provações na nossa vida com um propósito. Mas algo interessante também que Pedro fala aqui, não é que a vida do crente, todos os crentes, por exemplo, que ele escreveu, estavam passando por grandes lutas, mas que isso é natural na vida do crente. Pode ser que hoje eu não esteja passando por uma grande luta, mas amanhã eu não sei, pode ser que venha uma grande luta na minha vida, né? Então, olha só, o propósito das provações. Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui Pedro faz uma analogia com o refino do ouro. O refino do ouro, ele está matéria bruta, ele passa pelo fogo para ser purificado, para ser peneirado, para ser preparado para fazer uma joia linda, um anel brilhante, um brinco, um colar, para fazer realmente uma obra de arte, algo lindo de se ver. Mas aqui ele fala que Deus permite as provações, as dificuldades da vida, as lutas, para o quê? Para nos purificar, para nos fazer depender mais deles, para a nossa fé crescer no poder de Deus, descansando no poder de Deus. A nossa fé, quando ele fala aqui do Espírito Santo, né, para santificar a nossa vida, o Espírito Santo vem e fala: Roberto, eu tenho algo melhor para você do que essa luta, confie em mim, isso é passageiro, olhe para mim. Como o pastor Paulo falou, olhe para Deus, não olhe para o problema, olhe para Deus. Eu estou trabalhando na tua vida. E muitas vezes nós questionamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essa luta, essa dificuldade? E nós muitas vezes não vamos compreender totalmente agora. Nós não vamos entender, mas Deus está agindo, está trabalhando na nossa vida. E um dia vai ser revelado, como fala o final do verso. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vai haver um dia do juízo, onde todos os nossos corações, nossos pensamentos, as nossas atitudes serão reveladas. E como vai ser motivo de louvor, de glória, quando nós formos obedientes a Cristo. E isso vai ser revelado, e Deus vai falar: Roberto, você passou por aquela provação, porque eu queria que você fosse mais parecido com Jesus. E agora você vai estar recebendo a honra, a glória pela tua fidelidade. Ou o contrário, né? Mas então tem um propósito. Deus permite as dificuldades para que nós cresçamos na dependência dEle, nós cresçamos no amor a Ele, que a nossa fé seja purificada, seja refinada, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. E olha só verso 8, aqui traz uma linda declaração do que é o Evangelho, do que é a vida cristã. A quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós não conhecemos Cristo por ver os olhos, mas nós conhecemos Cristo pela fé, por termos ouvido o Evangelho.
E mesmo não tendo visto Ele, nós o amamos. E aqui dá uma ideia de continuidade. Nós precisamos orar, nós precisamos adorar. E com certeza ler a palavra de Deus para conhecermos mais e mais a Cristo. O que Ele fez por nós, quem Ele é, o que Ele espera de mim, o que Ele espera de cada um de nós. Então isso traz um relacionamento por fé, nós crescemos, e isso tem que ser motivo agora. Olha como fala, não vendo agora. E ele vai falar, mas crendo exultais. É um contraste com o verso 6. O verso 6 fala de nisso exultais tanto da salvação como de algo futuro, que é aquilo que nós vamos receber na pátria celestial. Mas aqui no verso 8, ele fala que nós devemos exultar pela comunhão que nós temos com Cristo. Nós devemos ter alegria, é uma alegria que muitas vezes nós não temos palavras para expressar. Mas é interessante, eu estava pensando, também, muitas vezes nós temos dificuldades para expressar uma alegria, algo que Deus faz na nossa vida, mas como as músicas, os hinos, parece que aumentam as nossas palavras, aquilo que nós não conseguimos expressar muitas vezes verbalmente, na música ela realça e ela dá um louvor, algo sublime que vem ao nosso coração, Cantando, parece que nós estamos expressando mais e mais esse louvor a Deus, porque Ele fala com alegria indizível. Nós não temos muitas vezes palavras para expressar a nossa alegria diante de Deus. E ele termina esse verso, e cheia de glória. Glória dá a ideia de comunhão com Deus. Sabe, nós ainda não estamos lá, mas quando nós temos plena comunhão com Deus, é como se nós experimentássemos um pedacinho do céu aqui na terra, mesmo ainda não estando lá. É ter essa glória, a vida em plena comunhão com Deus, quando nós estamos sendo purificados, nós estamos entregando mais e mais as nossas vidas a Deus. Verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui ele não está falando do momento que nós nos salvamos, mas ele dá a ideia de que nós vamos receber plenamente as bênçãos da salvação naquele dia, no dia do juízo final, quando nós estivermos no céu. Então, tudo isso está indo para nós termos essa a plenitude da salvação, a plenitude das bênçãos advindas da salvação. Então, irmãos, basicamente era isso que eu queria fazer, mas destacar o tema aqui hoje. Nós passamos por lutas, por provações, mas quando nós nos lembramos que nós somos forasteiros, nós fomos resgatados do reino das trevas, do pecado. Nós temos uma pátria celestial que nos aguarda. Nós estamos ansiando por aquilo. O nosso coração deve desejar estar lá. Nós devemos pensar mais e mais nas coisas do alto, porque daí as coisas daqui da terra passarão muito mais fáceis. As lutas, as aflições nós não vamos escapar delas, mas será muito mais fácil passar por cada uma delas sabendo que nós temos algo muito, muito mais superior nos aguardando lá nos céus. E a carta de Pedro, é o que eu falei, não dá para nós lermos toda ela hoje, mas na continuidade ela é tão especial porque até o capítulo 2, verso 10, ela vai falar da comunidade, como a comunidade de Deus, de Cristo, deve viver em santidade, deve buscar a santidade, porque se Deus é santo, nós também somos santos. Hoje o pastor Paulo pregou e falou sobre o corpo de Cristo. E é interessante que aqui no capítulo 2, ele nos chama de pedras que vivem. Verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus.
Lá o pastor Paulo de manhã falou sobre o corpo de Cristo. Aqui ele fala como nós somos pedras que estão edificando essa igreja de Cristo. Nós estamos edificando esse corpo de Cristo. E depois, na continuidade, ele vai falar de como essa comunidade de cristãos deve ter uma vida vibrante na continuação da carta, né? Uma vida de santidade, comportamentos que refletem quem é Jesus Cristo. E porque aqui, como comunidade cristã, nós vamos ajudar uns aos outros, por isso que dá a ideia de edificação, ajudar uns aos outros nessas lutas e dificuldades. É um ajudando o outro. O pastor Paulo está passando por dificuldade, eu o ajudo. Amanhã ele vai me ajudar. Amanhã a Monize. É um assim, um passando para o outro. É uma comunidade. E depois essa comunidade vivendo na sociedade como forasteiros, mas dando um testemunho de Cristo. As outras pessoas também vão ser atraídas para Jesus, atraídas para o reino de Deus. Então, irmãos, como nós cantamos, como nós lemos, a nossa vida é de lutas, é de dificuldades. Nós temos alegrias, mas nós também temos lutas e dificuldades por conta do pecado. Mas a grande motivação que nós devemos ter é lembrarmos que nós fomos resgatados do poder das trevas, do reino das trevas. Nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos à pátria celestial, nós estamos ainda neste mundo, mas o nosso lugar não é aqui, é nos céus com Deus. Então, que isso possa fortalecer as nossas vidas no dia a dia, nas lutas que enfrentamos. O verso 5, como fala que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então, como nós cantamos, eu pulei esse versículo na hora da explicação, Eu acho que eu pulei, agora que eu estou vendo. Mas é isso, nós cantamos que sois guardados pelo... Hã? Eu esqueci, eu pulei esse versículo. Mas como nós cantamos, guardados no poder de Deus, Nós somos guardados. Apesar das dificuldades, das lutas, nós somos guardados. Deus sabe até onde vai as nossas forças. Ele nunca nos dá uma provação maior do que aquela que nós podemos suportar, que Ele sabe que nós suportamos. Então, as lutas que nós enfrentamos no dia a dia são lutas que Deus permite, para justamente nos refinar, para nos purificar, para crescer a nossa fé, para crescer a nossa dependência em Cristo. Amém, irmãos? Que nós possamos realmente olhar mais e mais para Deus. Eu vou repetir o que o pastor Paulo falou hoje, mas vocês vão já ouvir mais algumas vezes. Eu não contei, mas eu acho que foi umas 15, viu, pastor? Por aí, o senhor falou hoje. Eu já falei mais umas 8, 9, mas que nós possamos realmente voltar os nossos olhos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que possamos ansiar, desejar estarmos em comunhão com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, que nos lembra que devemos não apenas agradecer, mas exultar pela grande bênção que é a nossa salvação, Senhor. Lembrando que nós fomos resgatados do poder das trevas, nós fomos resgatados do poder do pecado, não vamos mais, nós temos agora plena comunhão com o Senhor, fomos reconciliados contigo, Senhor. Ajuda-nos a realmente olharmos para as coisas do alto, que o nosso coração, o nosso desejo esteja sempre voltado para lá, Senhor. E que enquanto estivermos aqui nesse mundo, Senhor, possamos viver realmente como forasteiros, mas podendo transmitir o Teu Evangelho àqueles que ainda não foram resgatados, Senhor. Que possamos ser exemplo onde quer que estejamos, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na escola, onde quer que estejamos, Senhor. Possamos
testemunhar do Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.